tema que me foi confiado é um tema que todos conhecem. Eu presumo que estou falando para uma plateia, uma audiência que, na sua maioria, tem advogados. Então, os advogados conhecem esse tema, a recorribilidade das interlocutórias de primeira instância. É um tema que não foi muito bem ajeitado no novo Código de Processo Civil, tem causado algumas complicações, e, inclusive, nós teremos agora, para o início de agosto, o julgamento do repetitivo ou dos repetitivos lá no STJ, que vai definir a interpretação do artigo 1015. Eu não sei se todos sabem disso, desse julgamento que ocorrerá, salvo engano, dia 1º de agosto, salvo engano, mas falarei sobre isso durante a minha palestra. Então, vamos começar do início. Eu não sei como aqui, para onde eu endereço. Só apertar. Vamos começar do início. Como era no CPC 73? Nós tínhamos lá no texto original do CPC 73, quanto a esse tema de recorribilidade das interlocutórias da primeira instância, que toda e qualquer interlocutória era impugnável por agravo de instrumento. Isso era o texto original do CPC 73, lá no antigo artigo 522. Qualquer interlocutória era impugnável por agravo de instrumento. Se a parte quisesse, ela podia interpor agravo retido, mas isso era a estratégia da própria parte. Aí nós tivemos o advento da Lei 11.187 de 2005, que mudou essa lógica. E aí nós passamos a ter um outro panorama. Qual o panorama ainda no CPC 73? Toda interlocutória é impugnável por agravo retido, salvo aquela interlocutória que pode causar dano irreparável ou de difícil reparação. Essa era impugnável por agravo de instrumento. Então, foi esse o panorama que passamos a ter com essa reforma que houve no agravo de instrumento lá no CPC 73. Qualquer interlocutória era, em regra, impugnável por agravo retido, salvo a interlocutória que pudesse causar dano irreparável ou de difícil reparação. E aí nós saímos do CPC 73 e chegamos aqui no CPC 2015, que nos diz o seguinte: a interlocutória ela é impugnável por agravo de instrumento de acordo com o rol do artigo 1015. Eu tenho que ver se a interlocutória que foi proferida no curso do processo, ela se encaixa ali no rol do artigo 1015. Se encaixar, ela será impugnável por agravo de instrumento. Se não se encaixar, ela será impugnável ou nas razões da apelação ou nas contrarrazões da apelação, isto é, por ocasião da apelação. Esse, portanto, é o cenário da recorribilidade das interlocutórias no CPC de 2015. A interlocutória só será impugnável por agravo de instrumento se a decisão ela estiver lá no rol do artigo 1015. Se não estiver no rol, ela não será recorrível de imediato por agravo de instrumento e só será recorrível no final do procedimento em primeira instância, quando da apelação, seja nas razões de apelação, seja nas contrarrazões de apelação. Os dois artigos que dizem isso são o artigo 1015 e o artigo 1009 do CPC de 2015, mais o parágrafo 1º do artigo 1009. Eu acho que... foi. Temos uma questão importante antes de avançarmos. Qual é a questão importante? Vocês sabem muito bem que o novo CPC trouxe a decisão parcial ou o julgamento parcial do processo. O juiz pode, diante de 2 pedidos ou mais formulados, julgar um pedido, se esse pedido já estiver maduro para ser julgado, e deixar o outro pedido ou os outros pedidos para serem julgados mais à frente, depois da instrução, no fim do procedimento. O juiz pode, inclusive, diante de um único pedido formulado, julgar parte desse pedido e deixar a outra parte para ser julgada ao fim do procedimento, depois da fase instrutória. O novo CPC trouxe a cisão do julgamento do processo. Isso é feito por meio de uma decisão interlocutória. Está lá no artigo 356 e 354 do novo Código de Processo Civil, que isso é feito por uma decisão interlocutória. Pois bem, então qual é o caso que eu estou trazendo aqui para vocês? Imaginem o seguinte: uma decisão interlocutória faz o julgamento parcial, julga um pedido antes do outro.
E nós temos interlocutórias a respeito desse pedido que foi julgado pela decisão parcial. Nós temos interlocutórias relativas a esse pedido que não são impugnáveis por agravo de instrumento, que não foram impugnadas por agravo de instrumento porque não estavam no rol do artigo 1015. Então, é de se perguntar, essas interlocutórias relativas ao pedido que foi objeto da decisão parcial, que não são impugnáveis por agravo de instrumento, eu vou impugná-las no agravo de instrumento contra a decisão parcial, ou eu vou impugná-las só na apelação contra a sentença final? Estão entendendo qual é a questão? Essa questão não tem resposta expressa no novo Código de Processo Civil. Eu tenho, insisto, interlocutórias relativas ao pedido que foi objeto de decisão parcial. São relativas a esse pedido. São interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento. Não puderam ser impugnadas por agravo de instrumento. Ou seja, a rigor, fica para apelação. Mas só que elas dizem respeito a um pedido que foi julgado pela decisão parcial, por aquela decisão interlocutória que faz a cisão do julgamento do processo. Então, eu vou impugnar, posteriormente, essas interlocutórias, quando? Por ocasião do agravo de instrumento, que é o recurso contra a decisão parcial, ou por ocasião da apelação contra a sentença final. Mas, se eu deixar para impugná-las, ou impugnar essas interlocutórias lá na apelação, contra a sentença final, essas interlocutórias não dizem respeito ao pedido que vai ser julgado lá na sentença final. Elas dizem respeito ao pedido que foi julgado na decisão parcial. Então, eu preciso impugná-las no agravo de instrumento dirigido contra a decisão interlocutória que faz a cisão do julgamento do processo e aprecia aquele pedido. Mas não tem disposição expressa sobre isso. Então, eu vou aplicar de forma analógica ou por extensão o artigo 1009, parágrafo 1º, para dizer o seguinte, para dizer exatamente isso que eu acabei de explicar, que as interlocutórias não agraváveis, que dizem respeito ao pedido que foi julgado pela decisão final, pela decisão parcial, serão impugnadas no agravo de instrumento, ou nas contrarrazões do agravo de instrumento, dirigido contra essa decisão parcial. Isso já foi debatido pelos estudiosos do processo, isso já foi objeto, inclusive, de profundos debates no Fórum de Processualistas Civis, e nós temos o enunciado 611 do FPPC, que diz exatamente isso. Na hipótese de decisão parcial, com fundamento no artigo 485 ou no artigo 487, as questões exclusivamente a ela relacionadas e resolvidas anteriormente, quando não recorríveis de imediato, ou seja, não recorríveis por agravo de instrumento, devem ser impugnadas em preliminar do agravo de instrumento ou nas contrarrazões. Essa é uma questão muito importante. Ela não encontra resposta clara no Código de Processo Civil 2015, e isso é uma construção doutrinária para tentar salvar essa situação, porque, de fato, insisto, essas interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento, que dizem respeito ao pedido que foi objeto da decisão parcial, não podem ser impugnadas na apelação, porque aí já passou o momento e a apelação vai dizer respeito à sentença que julgou um outro pedido, que não tem nada a ver com essas interlocutórias. Essa é uma questão importante, por isso que eu quis frisar. Agora vamos às polêmicas que todos esperam, que também nós já estamos, de alguma maneira, cansados de ouvi-las. A gente quer que elas sejam resolvidas. Nós temos, obviamente, polêmicas em relação a esse sistema de recorribilidade das interlocutórias da primeira instância ou na primeira instância. Esse sistema, ele encontra dificuldade de aplicação ou de ser aplicado na prática. Eu me lembro que, quando houve o advento do novo Código de Processo Civil, e aqui falo não como estudioso do processo, mas como vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, eu fiz mais de 60 palestras pelo meu estado, falando para a advocacia sobre o novo Código de Processo Civil. E esse era um dos temas que tinham mais perguntas, que eram mais questionados. Obviamente, esse tema e de honorários advocatícios. Vocês sabem disso muito bem. Qualquer evento de processo civil tem que ter um painel de honorários advocatícios, porque, se não tiver, haverá perguntas sobre honorários advocatícios. Nada mais justo. Afinal, hoje nós temos um artigo sobre honorários advocatícios ou honorários de sucumbência no novo CPC, que talvez seja o artigo com mais parágrafos no ordenamento jurídico. O artigo 85, salvo engano, tem
19 parágrafos. É um artigo completo, ele traz o regime completo dos honorários de sucumbência. E isso muito por conta da atuação da nossa nobre OAB Federal. A OAB Federal, por conta, não sei se todos sabem aqui, faço esse registro, eu fui, inclusive, tive a sorte de ser da comissão que dialogou com a comissão do anteprojeto do novo CPC, e todas as propostas sobre honorários de sucumbência vieram da OAB Federal. O artigo 85 não está lá completo com o regime de honorários de sucumbência à toa. Ele foi objeto de proposição, que está lá, foi objeto de proposição da OAB Federal, que, na época, fez muita pressão para que fossem resolvidas várias questões a respeito dos nossos honorários de sucumbência. Mas, pois bem, essas questões do agravo de instrumento, a gente já, de alguma maneira, já ouviu bastante, mas a gente quer que elas sejam resolvidas. E elas ainda causam muita perplexidade na advocacia. Como eu ia dizendo, nas palestras que eu dava, no início do anúncio do novo CPC, a advocacia sempre ficava questionando, mas como é que eu faço? Aqui eu estou em dúvida, será que não preclui? Esse negócio de interpretação extensiva, isso não vai prejudicar, não vai criar mais subjetividade? Enfim. Quais são as polêmicas que cercam o sistema de recorribilidade das interlocutórias da primeira instância? Primeira polêmica, o rol do artigo 1015, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? A maioria da doutrina, a esmagadora maioria da doutrina, entende que esse rol é taxativo. Nós temos pouquíssimos doutrinadores entendendo, pugnando ser esse rol exemplificativo. Pouquíssimos doutrinadores. A maioria esmagadora entende que esse rol é taxativo. Ou seja, o rol taxativo ele é diferente do rol exaustivo. Esse rol não é exaustivo, até porque o seu último inciso desse rol deixa para outros dispositivos legais, prevêem hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Não é um rol exaustivo, é um rol taxativo, porque taxa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento deve ser interposto exatamente naquelas hipóteses. Então, o rol é taxativo, ele não é exaustivo. E aí nós vamos para a segunda questão polêmica. Esse rol, o rol do artigo 1015, ele comporta, a despeito de ser taxativo, interpretação extensiva? Será que é possível pegar uma das hipóteses do rol e estender a sua incidência para uma hipótese que não está expressamente prevista? E aí vem aquele exemplo que é citado pelo meu querido amigo professor Fred Dias Júnior e meu outro querido amigo professor Leonardo Carneiro da Cunha, que disseram pela primeira vez, não, temos lá uma hipótese de agravo de instrumento contra a decisão que aprecia convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem é uma discussão sobre jurisdição. Então, se tem agravo de instrumento contra a decisão que aprecia a alegação de convenção de arbitragem, que trata de jurisdição, tem que ter, por consequência, agravo de instrumento contra a decisão que aprecia a alegação de incompetência, porque a competência está embutida na jurisdição. Façamos aí uma interpretação extensiva e vamos abranger essa outra hipótese. Professor Fred, professor Leonardo foram os primeiros a sustentarem isso e pugnaram pela interpretação extensiva, não só dessa hipótese, mas de outras hipóteses. Se vocês repararem, vocês pegarem o artigo 1015, tem lá uma hipótese, o inciso 2, que possibilita uma interpretação extensiva, tem aptidão para ser interpretado extensivamente numa medida preocupante, que é o inciso 2, que diz que é impugnável, por agravo de instrumento, a decisão que versa sobre o mérito. A decisão que versa sobre o mérito é o quê? É uma decisão que trata, por exemplo, de prova? Prova é uma decisão que versa, porque não é uma decisão interlocutória que decide o mérito, é uma decisão que versa sobre o mérito. Versar sobre o mérito é o quê? Pode ser uma decisão que tratou da instrução, porque a instrução já é matéria de mérito. Pode ser uma decisão que julgou alguma questão prejudicial antes da sentença, questão prejudicial, se for uma prejudicial de mérito, versa sobre o mérito, enfim. Então, reparem, o inciso 2 tem uma aptidão para ser interpretado extensivamente numa dimensão que os outros incisos não têm. Portanto, o rol do artigo 1015 comporta interpretação extensiva, a doutrina está dividida.
Nós temos, por exemplo, já disse, o professor Fred Dias Júnior, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, sustentando, entre outros, que comporta que é possível interpretação extensiva. Nós temos, de outro lado, o professor Nelson Nery Júnior sustentando que não. E nós temos alguns julgados do STJ, alguns julgados. Não há jurisprudência, não há formação de jurisprudência. Nós temos alguns julgados, alguns até sobre direito intertemporal, julgando essa questão no âmbito do direito intertemporal, alguns julgados do STJ aceitando a interpretação extensiva. Então, o panorama é um cenário dividido. E nós vamos para a terceira polêmica. Se não cabe interpretação extensiva, se é o rol expressamente que vale, então o regime é o seguinte: se a interlocutória não estiver no rol, ela não vai ser impugnada por agravo de instrumento, ela só vai ser recorrida por ocasião da apelação ao fim do procedimento. Só que, a depender do dano que ela causar, impugná-la lá na apelação ao fim do procedimento pode não me interessar mais, já pode consolidar o dano. Essa interlocutória pode causar, por qualquer motivo, um dano irreparável ou de difícil reparação. Então, o que nós vamos fazer se não cabe agravo de instrumento e eu só posso impugná-la depois, ao fim do procedimento em primeira instância, na apelação? Vem a questão do mandado de segurança. Cabe mandado de segurança ou não? Por mais que a gente tente afastar o mandado de segurança do seu papel secundário de sucedâneo recursal, por mais que a gente tente fazer isso, ele voltou agora à baila, com o novo CPC, para ser o sucedâneo recursal do agravo de instrumento nesse caso. Cabe ou não agravo de instrumento? Bom, pelo inciso 2 do artigo 5º da Lei 12.016 de 2009, que é a nova Lei do Mandado de Segurança, lá pelo inciso 2 do artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança, caberia, sim, mandado de segurança contra esse ato judicial. Caberia. Literalmente caberia. Se vocês lerem lá o inciso 2 do artigo 5º da nova Lei do Mandado de Segurança, que não é mais nova, é desde 2009, caberia mandado de segurança. Mas só que se nós aceitarmos o mandado de segurança, abrirmos a via do mandado de segurança, isso vai criar um caos nos processos, sem dúvida nenhuma. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar o mandado de segurança ou não? A doutrina também está dividida. Normalmente, quem aceita a interpretação extensiva não aceita o mandado de segurança. Quem não aceita a interpretação extensiva, normalmente aceita o mandado de segurança, porque tem que dar algum remédio. Poucos são os estudiosos do processo que dizem: não cabe interpretação extensiva, não cabe MS, não tem o que fazer. Senta, aguarda, prende a respiração, cruza os dedos e torce para o dano não se tornar irreparável de difícil reparação. Poucos são os processualistas que afirmam isso, mas há quem sustente isso, particularmente eu. Eu, sinceramente, como estudioso do processo, eu sustento que o rol é taxativo, eu sustento que esse rol não comporta interpretação extensiva e também defendo que não cabe MS, porque o MS, como sucedâneo recursal, ele desfigura esse tipo de ação e nós vamos ter sempre uma ação incidental no curso do processo, que vai ser pior do que os antigos agravos de instrumento que lotavam as pautas dos nossos tribunais. Mas essa é a minha opinião como estudioso do processo. Tem a minha opinião como advogado. Isso eu vou falar ao final da minha palestra. Então, essas são as três polêmicas, e é assim que essas três polêmicas estão dominando o cenário da recorribilidade das interlocutórias na primeira instância. E nós vamos aguardar agora o STJ definir isso. Mas antes de eu falar sobre esse julgamento no Superior Tribunal de Justiça, existe uma questão importante para ressaltar a vocês. A tese da interpretação extensiva, ela traz uma consequência, ou pode trazer uma consequência, que nós temos que prestar atenção, que é a chamada preclusão surpresa, ou vem sendo chamada de preclusão surpresa. Por quê? Se o julgador, ele entende, vamos supor, um caso concreto, você ou um de vocês
não faz a interpretação extensiva do rol e deixa para impugnar aquela interlocutória quando da apelação. A apelação sobe, tem a impugnação da interlocutória e tem a impugnação da sentença. Porque, nesse caso, um de vocês perdeu o processo, então impugnou a sentença e impugnou uma interlocutória que não era agravável de instrumento. O relator recebe aquela apelação, só que ele entende que o rol pode ser interpretado extensivamente. Então, se ele entende que o rol pode ser interpretado extensivamente, ele, por consequência, entende que você poderia ter interposto agravo de instrumento, porque era o caso. Por interpretação extensiva, aquela interlocutória que você não interpôs agravo de instrumento poderia ser alvo de agravo de instrumento, por interpretação extensiva. Só que você não fez a interpretação extensiva. E ele depois está fazendo. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, eu entendo que o rol pode ser objeto de interpretação extensiva, essa interlocutória que você não impugnou por agravo de instrumento, está impugnando agora na apelação, ela deveria ter sido impugnada ou recorrida por agravo de instrumento, porque, por interpretação extensiva do inciso tal, seria o caso, seria a hipótese. E aí ele diz, eu não vou agora julgar essa impugnação na apelação, porque já precluiu, porque você teria que ter interposto o agravo de instrumento por interpretação extensiva do rol do artigo 1015. Então, reparem, vejam, a interpretação extensiva traz a reboque essa consequência que é a preclusão surpresa. Por que preclusão surpresa? Porque você vai ser surpreendido, você seguiu a lei literalmente, não fez a interpretação extensiva, impugnou por ocasião da apelação e vem o tribunal e diz, não, você tinha que ter feito a interpretação extensiva. E aí, se tivesse feito, era o caso de agravo de instrumento e você deveria ter interposto o agravo de instrumento. Como não interpôs, precluiu, eu não posso julgar agora essa impugnação no âmbito da apelação. Reparem, ainda que você ou um de vocês admita a interpretação extensiva, quais são os limites dessa interpretação extensiva? Quem vai definir os limites disso? Ainda que um de vocês, num caso concreto, defenda, ache que o rol dá para ser interpretado extensivamente, mas qual é a dimensão disso? Aí um de vocês, no caso concreto, olha a decisão interlocutória, fala, pensa, reflete, não, aqui não é o caso de interpretação extensiva, não há nenhum inciso do artigo 1015 que, por interpretação extensiva, se encaixe nessa decisão. Vem o tribunal mais à frente e diz que tem um inciso 3, se encaixa assim, por uma interpretação extensiva, segundo meus argumentos, se encaixa assim. Então, você deveria ter interposto o agravo de instrumento, como não interpôs, precluiu, não vou julgar essa impugnação agora na apelação. A preclusão surpresa preocupa. Preocupa. E isso, de alguma maneira, tem acontecido. Ainda é uma onda muito pequena, mas tem acontecido. Eu vejo os advogados alegarem, claro. Advogado não defende sua convicção científica, defende seu cliente. Então, se ele encontra margem para defender essa posição e jogar um pouco de pressão ou tensão do outro lado, ele joga. O rol deve ser interpretado extensivamente, você deveria ter interposto agravo de instrumento. Não podem ser julgadas essas interlocutórias impugnadas agora na apelação, porque deveriam ter sido objeto de agravo de instrumento, precluíram. Essa é uma questão preocupante. Eu entendo particularmente que o STJ, e aí já falando sobre o repetitivo, que é o 1704.520 do Mato Grosso, o STJ vai se debruçar sobre isso, vai ter que delimitar essa questão da preclusão surpresa. A meu ver, tem que se afastar essa preclusão, tem que se afastar exatamente essa preclusão e criar, se o STJ for pela interpretação extensiva, se ele aceitar a tese da interpretação extensiva, ou ele afasta essa preclusão, ou ele deixa claro em que medida essa preclusão vai ocorrer, definindo quais são as hipóteses ou quais são os limites da interpretação extensiva. É uma tarefa muito difícil, é uma tarefa bastante difícil. Mas, inclusive, nesse repetitivo, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, o instituto do qual eu sou diretor, nós temos aqui membros e diretores desse instituto, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que, inclusive, é um dos organizadores desse congresso, ele ingressou
nesse repetitivo como amicus curiae e pediu, inclusive, a modulação dos efeitos do precedente que será formado a partir desse repetitivo, dizendo o seguinte: se o STJ definir que é interpretação extensiva, que isso só se aplique daqui para frente. Não se aplique aos casos presentes e não se aplique, por óbvio, aos casos passados, porque ninguém pode ser pego de surpresa também nessa medida. Quem já interpôs agravo de instrumento sem fazer interpretação extensiva terá que ter o seu agravo de instrumento julgado. Então, a modulação é necessária, além dessa definição da preclusão surpresa. Portanto, meus caros e minhas caras, vejam que as polêmicas, elas são ainda muito agudas. A doutrina não se resolveu, nós não tivemos também um panorama jurisprudencial razoável, e o STJ vai se pronunciar sobre isso. Eu tenho um pouco de receio, tenho um palpite, acho que o STJ não vai abranger, não vai adotar a tese da interpretação extensiva. Acho, porque o mais seguro seria seguir pela tese da impossibilidade da interpretação extensiva, ou, pelo menos, definindo quais são os casos de interpretação extensiva, e dizendo que, fora esses casos, a interpretação extensiva não será possível, porque, senão, nós cairemos numa subjetividade muito grande, numa discricionariedade muito grande, tanto do julgador quanto nossa. É claro que, se abrir a porteira, meus caros e minhas caras, da interpretação extensiva, eu vou tentar fazer interpretação extensiva para qualquer decisão interlocutória, sem dúvida. E falo aqui como advogado. E a responsabilidade do problema do sistema não deve recair sobre os ombros do advogado. O advogado está ali para litigar e defender os interesses do seu cliente. Se o sistema é ruim, isso é problema do sistema, não é um problema do advogado. Tenho ouvido muita gente dizer: o advogado tem que ter responsabilidade processual e agir segundo a sua convicção científica. Quem tem convicção científica é professor. Advogado defende o cliente. Se o sistema possibilita 2, 3 respostas, o advogado vai defender o cliente conforme uma dessas 2, 3 respostas. Preservada a lealdade processual, a ética, sem agir com litigância de má-fé. Mas se o sistema abre 3, 4 respostas, o advogado tem o direito e o dever de escolher a resposta que mais protege o seu cliente. Então, esse negócio de dizer que o advogado vai acabar, de alguma maneira, bagunçando esse sistema, porque ele não vai ter a responsabilidade processual de definir os casos óbvios de interpretação extensiva, essa responsabilidade, meus caros e minhas caras, ela deve ser espantada do advogado. Isso é problema do legislador, isso é problema de quem fez a lei, de quem pensou a lei. Não é problema do advogado. E aí, venho com a minha resposta ao final da minha fala para esse tema como advogado. Qual a solução prática? Quando eu comecei a falar sobre o novo CPC no meu estado, comecei a falar para a advocacia sobre o novo CPC, e essa questão começou a aparecer, nas primeiras palestras, na primeira fornada das palestras, era só perplexidade. Crame o que vamos fazer. Não cabe mais agravo de instrumento. E agora, é mandado de segurança, é o quê? Estão falando em interpretação extensiva, qual é a medida disso? Porque é interlocutória, meus caros e minhas caras. Ela faz parte do nosso cotidiano. A gente dá bom dia à interlocutória e não dá bom dia à sentença. Sentença, quantas sentenças ocorrem nos nossos processos por ano? Quantas interlocutórias ocorrem nos nossos processos por ano? Elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, de repente, a advocacia parou de questionar, não só no Rio, em São Paulo. E aí, eu meio perplexo, comecei a conversar, mas por que essa questão deixou de ser polêmica nos congressos de advogados? Por que não mais se pergunta sobre a recorribilidade das interlocutórias na primeira instância, do problema do 2015? Caramba, é muito simples. Não mudou nada. Na verdade, melhorou. Agora eu agravo de tudo. Eu interponho agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória. Se o relator entender que não é o caso, maravilha, eu impugno na apelação. O que impede isso? De interpor agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória que você julgar
que pode ser recorrida por agravo de instrumento. Se o relator entender que não é o caso, tudo bem, tentei, vou impugnar por apelação. Ah, você não pode impugnar na apelação porque terá havido preclusão consummativa? Não. O não conhecimento do recurso é a declaração de inexistência do recurso. Não cabimento, não houve recurso. O juízo de admissibilidade, nesse caso, tem natureza declaratória de inexistência do recurso. Então, não houve ato processual impugnando aquela interlocutória. Você está com a estrada aberta para impugnar na apelação. Ah, isso fere também o princípio da unirrecorribilidade. Não, o princípio da unirrecorribilidade, ele visa a evitar que, naquele mesmo instante processual, dois recursos ataquem a mesma decisão. Não são dois recursos atacando, no mesmo instante processual, a mesma decisão, e um desses recursos, que foi o primeiro, foi considerado inexistente pelo descabimento. Então, não tem violação ao princípio da unirrecorribilidade. Então, meus caros e minhas caras, essa é a solução que tem aparecido na prática. Os advogados têm interposto, isso eu tenho visto no meu estado, não sei aqui em Santa Catarina, os advogados têm interposto agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que eles julgarem que dá para impugnar por agravo de instrumento conforme a interpretação extensiva do artigo 1015. Se o tribunal entender que o agravo não cabe, ótimo, vamos impugnar somente na apelação. Se o caso for dramático, for um caso de dano irreparável, de decisão teratológica, como dizem as súmulas dos tribunais de segunda instância, vamos arriscar o MS. Não custa nada. Não tem condenação em horário de sucumbência. Então, a prática já criou a sua própria solução. E não desprezem, aqui falo para os estudiosos do processo, sobretudo, e para mim, a gente não deve desprezar a prática, porque tem aquele princípio daquele filme Jurassic Park. Vocês se lembram do primeiro Jurassic Park? Eles conseguiram reviver os dinossauros, botaram numa ilha, e aí pensaram que poderiam domar os dinossauros, fazer um parque para receber visitação pública. Só que os dinossauros, a natureza, se insurgiu, reagiu, matou todo mundo e tomou conta da ilha. E aí, um dos sobreviventes, que era um dos biólogos, disse, a natureza sempre arruma um jeito. E aí eu vou dizer para vocês, diante dessas polêmicas, a prática sempre arruma um jeito. Muito obrigado.